Boa noite, gente. Muito prazer que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre cenários, tendências do personal trainer, da educação física, do exercício físico, da saúde para esse ano de 2022 e para o que vem pela frente. Eu sou o René Maza, tá? Casado há 25 anos, pai de duas meninas, sou profissional de educação física aqui no Ceará, nessa terra maravilhosa, aqui em Fortaleza, na capital do Ceará. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema muito interessante, que são cenários para os próximos anos, tá? E a minha formação é em educação física, eu fiz o bacharelado e a licenciatura na Unifor, na Universidade de Fortaleza, uma universidade muito grande, muito conceituada aqui. E fiz duas pós-graduações. Hoje estou no mestrado no ensino da saúde, na UES, na estadual. Estou coordenando aqui um grupo de 250 pessoas, de profissionais, de personagens, e também estou nesse mandato 2022-2024 como conselheiro do CREF5. E é com muito orgulho que eu estou aqui numa sala com amigos, que eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente. Fausto foi a pessoa que proporcionou eu conhecer os demais, Rogério, Cláudia, Flávia, que foi uma surpresa, e o Léo. Eu pensava que o Léo era baixinho, mas o Léo é grandão, né? Eu olhava assim, agora eu tenho a certeza. Então, assim, gente, eu vim falar hoje sobre esses cenários e eu fiz aqui um rabisco aqui no papel. E o que é que eu entendi nesses 2 anos que a gente teve de pandemia? Primeiro que a gente, como entidades, conselhos, sindicatos e associações, nós tivemos que nos organizar, meio que à força. Eu percebi um crescimento muito grande da força associativista, de pessoas se reunindo. Primeiro, naquele primeiro momento, a gente se reuniu para que as academias não fechassem, não é isso? Depois a gente se reuniu fortemente, associações, sindicatos, conselhos, para que nós nos tornássemos uma atividade essencial, para que naquele momento, quando tudo foi fechado, se a gente tivesse sido essencial no primeiro momento, a gente estava aberto, não era assim? E a gente se fortaleceu também naquele momento. E eu vi tudo isso como uma construção. Aqui no Ceará, nós tivemos a oportunidade de participar do grupo técnico do governo do estado. E a gente dialogou bastante com, repito, conselhos e sindicatos, laboral e patronal, com a Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário, Flávia Taliba, com a pessoa da Vigilância Sanitária, tá? E com o coordenador do grupo técnico, que é a pessoa que está abaixo do nosso governador. E a gente teve muita voz aqui em Fortaleza, a gente teve foi nos dado muito ouvidos, né? É tanto que agora, nessa última reunião, para a obrigatoriedade do passaporte nas academias, a gente conseguiu elastecer o prazo em pelo menos aí quase 2 meses, né? Então, todos os setores voltaram e obrigaram a estabelecer o passaporte, e a gente pediu um pouco mais de prazo para que a gente se organizasse. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar de fortalecimento da nossa classe, para chegar onde eu quero, para falar de cenários, é que a gente conseguiu se fortalecer em termos de entidades. O segundo ponto é que, politicamente, nós precisamos também buscar as pessoas de direito, né? Acho que todos nós aqui fomos buscar vereadores, deputados, para que pudéssemos fortalecer a nossa luta para continuar trabalhando. Foram 2 anos muito difíceis para a educação física, onde tivemos que nos reinventar a todo momento. Eu lembro que, comecinho de 2020, os profissionais estavam todos perdidos. Acho que eu conversava bastante com o Fausto, né? Eles não sabiam o que fazer e foi assim um enxurrado de movimentos, principalmente em lives, né? Que saturou, né? Todo mundo começou a dar muito conteúdo de graça, gratuito. Eu aprendi uma coisa no digital: quando a gente dá muito de graça, é difícil cobrar depois. E aí a gente viu depois uma pausa nesse movimento de lives e começamos a migrar pelo atendimento online mesmo, né? Começamos a aprender a fazer isso e a cobrar, né? Então eu vi que a gente precisou também se fortalecer muito politicamente, nos organizamos bastante, e aí é onde eu vi
a grande oportunidade da educação física para os próximos 2, 5 anos, que é o pilar saúde. Nós fomos recentemente incluídos no Código Brasileiro de Ocupações, e agora saiu mais uma normativa e uma resolução, onde a gente está aí no trabalho de reabilitação pós-Covid, também no CBO, né, com a numeração. Isso é importante para a nossa classe. Nós precisamos, sim, conquistar esse espaço na saúde, mas para isso a gente precisa se preparar mais, né? Aí onde eu chamo a atenção das IES, que nós precisamos fomentar dentro das IES, esse pilar saúde, mas não uma saúde voltada apenas para a estética, como a gente viu durante todo esse tempo, mas uma saúde voltada mesmo a interagir com médicos, com fisioterapeutas, que é uma profissão que cresceu muito, né, na pandemia. Eu acho que vocês observaram que a fisioterapia ela ganhou um destaque, pode-se dizer assim, né, na reabilitação cardiopulmonar, e os profissionais realmente eles galgaram em um degrau bem bacana. Eu tenho amigos fisioterapeutas que realmente deslancharam. Então, eu vi como uma grande oportunidade para os próximos tempos o profissional de educação física se especializar mais na saúde, não ficar ligado apenas na parte estética, na parte da musculação, mas buscar realmente interagir com outros profissionais. Nós tivemos a oportunidade de conversar aí com profissionais que, no caso, o Fausto nos apresentou, de alto quilate, que trabalham com cardíacos, com pessoas com Parkinson, com TDAH, enfim, com outros nichos que talvez a educação física não milite tanto, né? Ou não, nós não tenhamos aprendido isso na graduação, e talvez nem nas pós-graduações lato e estricto sensu também. Então, a gente acha muito legal e interessante quando um profissional ele sai dessa mesmice. Então, a gente aprendeu também que o profissional de educação física ele precisa nichar, né, esse segmento do personal. Então, o Fausto fala muito bem no livro dele que existem vários tipos de personagens, né? Tem um personal que cuida de idosos, o personal que trabalha só em condomínios, só com gestantes, só com pessoas com necessidades especiais, e tem aquele personal também que trabalha na academia, basicamente falando e cuidando de pessoas que querem emagrecer. Dito eu que é o grande nicho ainda do personal é o emagrecimento, também a hipertrofia, né? E aí eu vejo que o que nos falta para que esses cenários eles sejam realmente estabelecidos na educação física são modelos. Eu anotei aqui modelos que possam ser escaláveis, né? O Léo da tecnologia sabe muito bem o que eu estou falando, né? Nós, às vezes, temos modelos que a gente não consegue pegar e colocar realmente como num manual, né? O livro do Fausto é um manual. Então, a gente precisa realmente ter manuais, né? Protocolos mais palpáveis. Eu sei que eles existem, mas de fácil acesso para o profissional poder realmente replicar. E eu quero contar uma história para vocês. Há alguns meses atrás, visitei um médico, né? Eu sempre cito ele nas minhas palestras, o Dr. Felipe Brasil, ortopedista. Ele tem uma equipe multi, né? Ele tem um fisioterapeuta ao lado dele, ele trabalha só com joelho, né? Ele é ortopedista, mas especialista em joelho. Olha só, tem a especialidade de ortopedia e tem a especialidade da especialidade. Ele é especialista só em joelho. Tem um ortopedista só de quadril, só de ombro, né? Assim. Então, a gente está vendo um movimento na medicina se especializando cada vez mais. E ele falava o seguinte: Renê, eu sinto falta de avaliações na educação física. E eu, médico, né, estou criando um prontuário para a atividade física para os meus pacientes da educação física, porque a gente não consegue mensurar muitas coisas. E o meu próprio profissional, ele está nos ajudando a construir esse prontuário. Então, conversando com o Léo outro dia, antes do congresso aqui no Ceará, a gente estava com essa ideia, né, de realmente fazer um prontuário de atendimento, eu diria que um passo a passo. Não apenas dizer que o aluno tem que fazer avaliação física e colocar ali alguns protocolos, não, mas um prontuário diário, porque se a gente observar na fisioterapia ou na enfermagem, quando entra um paciente no hospital, existe um prontuário diário. Eu sei que pode ser totalmente diferente, pode ser completamente louco ou disruptivo o que eu estou falando aqui agora, mas a gente precisa realmente se espelhar nessas profissões que cresceram, são sucesso e têm mais experiência do que a educação física. Então, eu vejo que esse cenário
de criar modelos, ele é fundamental para a gente. E uma última coisa, né, juntando o básico com pessoas, é que nós possamos, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, entender sobre gente, entender sobre o ser humano. Então, o cenário que eu vejo de oportunidades na saúde, ele está totalmente ligado ao ser humano, gente. Se a gente não entender, primeiro, da gente mesmo, né? Se a gente não conseguir fazer uma leitura, parar, respirar, se conhecer, entender quais são os nossos pontos fortes, né? As nossas falhas, realmente fazer um SWOT com a gente, né? Parte interna e a parte externa, pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças. Se a gente não fizer essa leitura da gente, dificilmente a gente vai conseguir atingir o coração do outro, né? Porque acho que todos concordam aqui que nós temos o poder de transformar não só a situação física de um cliente, mas a situação emocional, a situação mental desse cliente. Nós podemos, como o Valdir Soares fala, ser um personal lifer, que cuida não só da parte física, porque quando a gente fala personal, do inglês, né, personal trainer, treinamento personalizado, né, treinador pessoal, né, e eu tenho ouvido bastante alguns estudiosos falar que é muito pouco para a gente, eu tenho até concordado. Nós podemos invadir outras áreas, né, e ser muito mais do que isso, né, ser verdadeiros gestores, não só do treinamento, mas da vida daquela pessoa. O profissional de educação física, ele tem uma formação muito ampla, que passei pela fisiologia, passei pelo treinamento, passei pelo comportamento e passei, logicamente, por pessoas. Então, a minha fala de abertura aqui do nosso momento, né, e é oportuno falar que nasce dessas mentes brilhantes que estão aqui nessa sala, um organismo vivo, uma comunidade, chamada Academia Brasileira de Personal Trainer, a qual eu tenho orgulho de fazer parte, e que ela nasce muito bem alicerçada após inúmeros encontros, reuniões para debater, para discutir, para encontrar a melhor maneira de atingir o coração das pessoas, né? O coração do profissional. E, finalizando, se nós conseguirmos, nós profissionais de educação física, personal trainers, iniciar a nossa vida fazendo o básico bem feito, é muita coisa. Tem pessoas aí tentando inventar a roda, mas não precisa inventar a roda. É fazer o feijão com arroz, mas fazê-lo com muita excelência, da forma certa, porque tem uma forma certa. Não é atingir o alvo de qualquer maneira. Existe um jeito certo de fazer as coisas. E a minha fala de abertura é essa, dizer que eu estou muito feliz em fazer parte desse grupo, desse time, que foi escolhido a dedo, não pelo Fausto, nem por mim, nem pela Cláudia, nem pelo Léo, nem pelo Rogério, nem pela Flávia, mas por Deus, né? Então, existe um propósito por trás dessas reuniões. Nós não nos reunimos durante meses, quase um ano à toa, nós nos reunimos porque existe um propósito maior do que cada um de nós. E a força de cada um de nós, ela é muito forte, né? Temos aqui representantes de vários estados e penso que essa mistura do pão de queijo lá com Brasília, com o Léo e com Santa Catarina. A Flávia é da onde, Flávia? Curitiba? Assim, alta. Curitiba? Curitiba, uma cidade belíssima. Essa mistura, entrou o Glauber, seja bem-vindo, Glauber. É isso que vai dar liga, tá certo? Eu quero fazer um pedido, né? As pessoas que vão assistir esse momento depois. Nos deem uma oportunidade de mostrar para que nós viemos, né? Existe um porquê muito forte por trás do sentimento da criação da Academia Brasileira de Personal Trainer, uma instituição que ela já começa, eu diria, muito grande, porque tem pessoas grandes nessa base, né? Grandes em quê, Renê? Grandes no coração, porque é isso que vai mover as pessoas. É o nosso coração que vai fazer as pessoas se movimentarem. Tudo que está acontecendo está debaixo da graça de Deus e tem um propósito muito forte. E é esse propósito de transformar as pessoas, o personal trainer, nesse segmento que vai
nos fazer chegar muito longe, né? Um propósito de união e muito mais do que união, de unidade, de pessoas diferentes andando numa mesma direção. Então, essa é a minha fala. Muito obrigado pela oportunidade, Fausto, Cláudia, Léo, Flávio e Rogério. Que Deus possa nos abençoar bastante nessa jornada. Será uma jornada longa, não será uma corrida de 100 metros, será uma maratona, e certamente esse grupo, que já é grande, vai crescer exponencialmente. Eu desejo as bênçãos de Deus sobre a vida do grupo. Amém. Isso aí, minha responsabilidade grande, depois da fala aí do Renê, né? Mas é isso, né? Assim, nós podemos, eu tenho uma fase, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um pouco mais de tempo, talvez, aí dos colegas nisso, acompanho o mercado do personal trainer desde a sua chegada praticamente no Brasil, no início aí da década de 90, e aí sim ficou claro, né? Eu tenho comentado, né, para quem não me conhece, Fausto Porto, formado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, né? E aí um apaixonado por essa profissão tão linda, né? Sim, se nós formos observar ao longo desses anos todos, como a educação física foi mudando, como ela foi se posicionando, e eu digo o seguinte, né? Que o personal talvez seja, concordo com o Renê, que talvez não seja o melhor nome hoje para nós definirmos, mas é a elite da profissão, é aquele profissional que vai prestar o seu serviço de forma autônoma, né? E aí com isso surge aí uma série de situações favoráveis. E o princípio, nesse sonho da BPT, é de ver um personal trainer, primeiro assim, né, profissionalmente maduro, entendendo aquilo que ele tá fazendo, né, assim, como é que ele está se posicionando, sendo reconhecido pela sociedade, e aí, na minha fala, um enfoque um pouco mais mercadológico, bem remunerado, né? Acho que chegou o momento da educação física colher, né, os seus louros. É como o Renê falou de cenário, de tendências, de oportunidades, de mudanças, na verdade, né? Eu acho que ficou claro, não só para a educação física, não só para o personal, mas para a sociedade de uma forma completa, que mais que uma mudança de era, nós temos aí, sim, uma grande mudança. O pessoal até comenta hoje no novo normal. Então, assim, isso é um detalhe que a gente tem que trazer e refletir aqui. Porque, assim, eu tenho falado um bom tempo, né? Tenho aí um livro pelo Sebrae, o Saúde e Movimento lá atrás, agora o novo livro de personal e agora de professor e empreendedor, que é o seguinte, nós entendemos muito do negócio, entendemos a prescrição de exercício, da intensidade, da escolha, por parte dos colegas, quando bem capacitados, quando bem orientados, são excelentes profissionais na questão da prescrição. Mas a ABPT também surge, para aqueles que nós estamos aí começando aí, é o seguinte, BPT é ciência, é gestão e é negócio. Porque para o profissional se tornar, vamos dizer, uma referência, ele precisa, como os médicos, como os dentistas, como os advogados, ele tem que colher o seu espaço individual. Hoje, talvez um dos pontos que nós precisamos verificar, nada contra, é que o personal tenha uma carreira e uma atuação diferente das academias. E isso é bom, não é ruim, não. Estamos aqui hoje para mostrar pelo seguinte, o personal surge como um formato de nós aumentarmos a nossa abrangência perante a sociedade. Então, assim, talvez aquele profissional no início da sua carreira, trabalhando como profissional dentro de uma academia, mas à medida que os anos vão passando, ele só permanece naquela realidade se ele quiser. Ali ele já teria outras oportunidades, né, e atuar fora. Então, hoje, assim, nós dizendo aqui, é interessante, então nós entendemos da prescrição, mas não entendemos de negócio. E aí talvez seja uma das maiores carências que a BPT se prontifica a tentar trazer e inspirar, capacitar profissionais a fazer essa virada de chave. A gente brinca, né, que não há nobreza na pobreza. O profissional tem que ser bem remunerado para que possa ter uma capacitação adequada, comprar os livros, interagir e, por que não, até mesmo certificações internacionais. Esse é o futuro, esse é o sonho que eu tenho para o profissional. Então, a gente vem falando nos últimos 2 anos que chegou a hora e a vez do personal, e é o nosso momento, né? Acabou de sair a pesquisa do Colégio Americano de Medicina Esportiva, com as tendências aí para 2022, e para nossa surpresa, em primeiro lugar, no Brasil, pesquisa feita aí pelo Paulo Amaral, o personal trainer no primeiro lugar dessa pesquisa.
E se nós formos verificar, inclusive, a pesquisa a nível global, mostra outras surpresas e outras oportunidades para nós também, personagens. Porque se no Brasil a pessoa tem em primeiro lugar, na Europa se exercitar em casa e nos Estados Unidos o uso de tecnologia. Então, assim, expandindo um pouco esse conceito, nós temos aí uma oportunidade mercadológica imensa. Já começou, isso graças à pandemia, aqueles profissionais mais visionários, de profissionais hoje, a partir do Brasil, de plataformas digitais ou virtuais, prescrevendo, orientando exercícios mundo afora. Olha que coisa linda. E nós temos falado o seguinte, acho que o profissional de educação física ele tem que entender no Brasil o seu poder de empoderar, porque, na verdade, no mundo afora nós não temos vários países que têm só a figura do instrutor, não tem aquele profissional adequado como bem capacitado como o nosso brasileiro. Então, isso nos dá uma situação ímpar, não só no Brasil, mas a nível mundial. Falando em cenários e em tendências, então, assim, estamos falando o seguinte, que nesse momento do personal trainer, em uma atuação, uma palavra dentro do empreendedorismo disruptivo, ele pode, ao mesmo tempo, ter uma especialização interiorizando suas atividades. Hoje, temos exemplos de profissionais, né, que a partir de cidades pequenas, de 30, 40 mil pessoas, fazendo diferentes, né, trabalhando bem, tendo um trabalho bem remunerado. Então, assim, o que nós estamos trazendo aqui para vocês é o seguinte, existe a necessidade de uma jornada. Quando nós nos preparamos na parte, vamos dizer, científica, temos que nos preparar também na parte mercadológica. E é nesse conceito que a BPT se propõe a vir com uma série de conteúdos, uma série de profissionais, trazendo isso que o René comentou, que seriam modelos, né? Então, o como empreender, esse talvez seja uma grande dificuldade. Temos aí talvez algumas soluções, como o meu livro, que traz isso com um pouco mais de cuidado e profundidade, mas também observando colegas, né, que hoje, apresentando, hoje nós temos um colega da personal trainer, um personal sênior, que tem 1 milhão de alunos. Olha, ele sozinho consegue passar para mais de 1 milhão de pessoas a sua prescrição. Não só no Brasil, como no mundo afora, mostrando também esse conceito. Temos a colega personal gestante, também hoje atuando em mais de 22 países diferentes. Temos colegas indo nos condomínios de luxo verticais e horizontais. Então, chegou o momento do profissional empreender. Esse talvez seja uma das grandes novidades que a BPT vem trazer para você. E, para isso, é preciso ter essa jornada. O que seria a jornada? É muito difícil para nós que tivemos apenas uma formação acadêmica e tecnicista partir para isso. A necessidade de fazer vários cursos, interagir, entender mais o que está acontecendo. Esse sonho meu na década de 90, a partir da primeira obra que eu publiquei pelo Sebrae, não era tão viável, não era tão tangível. E hoje, com esses exemplos citados aqui por alto, apenas alguns na sequência de vários profissionais, nos mostra outros horizontes. O pessoal tem comentado o seguinte, mas eu posso sair do mundo das academias? Claro que sim. Eu acho o seguinte, é um complemento. Por que eu vejo isso? Eu vejo as academias crescendo, um percentual pós-pandemia, mas eu vejo, na verdade, o grande potencial é nosso profissional, o personal trainer. Indo aonde? Indo na casa das pessoas, a prescrição à distância, surge todo um cenário favorável aos profissionais. Eu acho que é pela primeira vez nós vamos ter condições, a partir, sim, dos personagens, de avançarmos em percentuais bem superiores aos atuais 5, ou 6, ou 7% das academias. Porque isso, aquela pessoa que não tem uma condição de ir até a academia, nós, personagens, profissionais, podemos atendê-la na sua residência. Então, sim, esse é um ponto bem interessante do atual mercado que nós temos colocando nessa situação. Vão ter necessidade de fazer algumas conversões nesse processo, né? Porque o que é, vamos dizer, o que seria empreendedorismo? O empreendedorismo é visão, uma visão de onde você está, começa com um propósito, que empreender em última instância é isso. Eu tenho que buscar uma questão naquilo que me faz crescer tanto profissionalmente como pessoa, alinhando minhas expectativas pessoais e profissionais. Empreendedorismo é coragem, porque vai ter necessidade de correr risco, é um mundo fora da CLT, é um mundo fora da carteira de trabalho, mas aí, novamente, uma outra vantagem muito boa para nós da educação física, porque eu posso ter um período que eu continuo trabalhando na academia e um outro período que eu posso começar a empreender, mostrando aí a viabilidade dessa caminhada, né?
Para aqueles que não entendem, eu posso ter 3 ou 4 degraus nessa caminhada. Eu posso começar como empregado, posso começar como empreendedor de necessidade, passando por um empreendedor de oportunidade e, por fim, ter o quê? O meu próprio método, o meu estúdio, né? Captando talvez um investidor ou um sócio, para que possa dar aquele passo a mais. Nesse sonho que eu tenho do personal trainer, da década de 90 para cá, é isso, é um personal que possa, por si só, caminhar e conquistar o seu espaço. E isso, né, como também comentado aqui, nós vamos reforçar isso, a grande oportunidade é a saúde. No momento seguinte, a sociedade está doente, ela precisa de nós para resgatá-la. Resgatá-la o quê? É um movimento humano. Então, assim, se nós nos omitirmos, ficarmos apenas no mundo das celebridades, no mundo da estética, outras profissões podem vir e tentar buscar essa parte tão nobre que nós temos, né? O René colocou ali na questão do documento que saiu, tem a questão do reabilitar, mas, na verdade, hoje, no pós-Covid, nós temos o recondicionar. O personal indo até a residência das pessoas, que nós poderíamos colocar como um home care, e aí nisso outro potencial cada vez maior de atendimento. Em pequenos grupos, se vocês puderem observar, as 20 tendências do Colégio Americano, elas vão se definir em 3 grandes grupos, que é a valorização do profissional, a questão da atividade da saúde como um ponto central e a tecnologia avançando. Então, assim, se nós formos observar, todos os 3 fatores, eles nos ajudam, né? Nos colaboram para, vamos dizer, um empoderamento do personal trainer. Então, acho que, caminhando para o fim da minha fala, é entender o seguinte: como nós colocamos, há uma necessidade da união, no primeiro momento, e no segundo momento, de nós tentarmos suprir aquelas deficiências, né, que nós temos na nossa formação. Temos uma formação técnica, mas falta uma formação mercadológica. E a proposta da BPT, nessa questão da ciência, da gestão e de negócios, é como converter um profissional e uma atividade em um empreendimento que possa levar o profissional a um outro patamar, né? Como se diz, levando o sarrafo, colocando esse profissional tanto no reconhecimento perante a sociedade como financeiramente adequado. Então, assim, é isso. Nós temos facções ou formatos diferentes, no qual, mas buscando o quê? Sempre um aprimoramento do profissional numa melhor gestão, num melhor formato de vendas, no uso da tecnologia, na melhora da prescrição. Então, assim, muito mais que outras entidades que se propõem apenas o aprimoramento técnico-científico, o nosso, sim, se baseia nisso, mas avançando para outros parâmetros. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de falar com vocês nesse primeiro momento, dizendo que assim, esse sonho é tangível, o personal pode ser bem remunerado e há um mundo de oportunidades esperando por vocês. É o que eu poderia falar. Cláudia, com você aí. Obrigado, Fausto. Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao que o Fausto comentou e o René, eu sou graduada em Educação Física, tenho mestrado em Promoção de Saúde, tive uma experiência, tenho 2 especializações, uma em Personal Trainer, outra em Ginástica Laboral e Ergonomia, e tive uma grande experiência no ensino superior por aproximadamente 15 anos, e desde 2000 nós trabalhamos aí com gestão de projetos, e entendemos que para que o personal trainer consiga atingir esse patamar que o Fausto comentou, e que o René também explanou no início da sua fala, nós precisamos entender de planejamento, nós precisamos trabalhar o planejamento para que você consiga executar de forma positiva. Para isso eu faço uma pergunta para vocês: por onde nós vamos começar? Então, para a gente começar, nós precisamos entender como que foram os resultados, vamos dizer assim, desse último ano, desses últimos 2 anos de pandemia. E aí eu digo a vocês que eu acho que vocês precisam ser o quê? Bem analítico, para que vocês encontrem os motivos das ações, do trabalho que você desenvolveu com seus clientes, seja numa academia, seja num outro espaço ou ao ar livre, e quais foram essas ações que tiveram resultado positivo e até aquelas que você não conseguiu atingir como você estava previsto.
E aí você precisa entender esse processo, o que trouxe a positividade e que não trouxe a positividade. E com isso, você observa e chega um momento assim, e para onde que eu desejo ir então? Aí você vai traçar o quê? Os seus objetivos. Esses seus objetivos, ele precisa estar de forma bem clara para que você consiga alcançá-los. E com isso você vai o quê? Desenvolver um cronograma, ou seja, quais são as metas que eu desejo atingir ao longo aí desses 12 meses que virão aí pela frente. E com isso você vai o quê? Observar os números das ações que você teve resultado, quantos clientes que você conseguiu atingir, desses clientes, quais foram as ações que foram pautadas no seu serviço, que foram de forma efetiva, lembrando aqui que o primeiro momento, normalmente, que você tem com o seu cliente, é voltada para avaliação física. Essa avaliação física, ela foi uma ação benéfica, ela trouxe resultado, você conseguiu agregar ao seu serviço essa ação e ela trouxe resultado realmente que teve o quê? Uma manutenção desse seu cliente no seu serviço, e aí você vai conseguir o quê? Montar a sua estratégia baseado que naquele teu objetivo. E aí eu acho interessante a gente focar realmente o quê? Nos dados, nos resultados, na verdade, assim, nos dados estatísticos, no que você tem de número, número de clientes, quais foram as ações que você observou dentro desse universo do seu serviço, as avaliações físicas, quais foram os resultados, você conseguiu atingir aqueles objetivos dos seus clientes? Qual estratégia trouxe de fato um resultado para você que traga aqueles números para você realmente forem efetivos? E aí com isso você consegue o quê? Tomar as decisões para evitar os riscos que você pode vir a ter. E com isso você consegue planejar de forma bem estruturada, você pode dividir em blocos, traça essas metas, seja ela a longo, médio, a curto prazo. Você pode dividir aí em trimestre, semestre, e você vai colocar de forma bem estruturada ao longo do seu trabalho. E aí tem uma coisa interessante que eu gosto muito da gente experimentar, né, de testar algo novo, de você testar algo que você teve um resultado, seja com um cliente, um idoso, ou seja, às vezes, durante o ano passado, e que aquilo ali você viu que teve um resultado diferenciado. Por que não testar, às vezes, com outro cliente? Tá? Então, são momentos importantes, mas que tudo isso, eu recomendo que você mantenha isso, o registro. Quando você registra algo que você colocou em prática e que você testou, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de você conseguir estar próxima vamos dizer, desse teste e não ter problema nenhum, tá? Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar, e eu acho que o Fausto sempre fala um pouquinho, às vezes, no livro dele, também vou citar o livro dele, que eu me lembro, que é a gente estudar essas estratégias, estudar o seu cliente, prestar atenção no qual realmente é o objetivo dele, de que maneira você pode realmente entender, como o René comentou agora há pouco, nós precisamos entender de pessoas, então você precisa estudar o seu cliente, quais são as peculiaridades que aquele cliente tem, para que você consiga estruturar o seu planejamento, a sua prescrição, para que realmente obtenha resultados. Então, para que eu possa, não quero me adentrar muito a minha fala, e vou passar a bola aqui já para os próximos palestrantes, mas, dando prosseguimento, eu quero, assim, não fuja realmente do seu planejamento, do seu cronograma, dos seus objetivos, das suas metas, mas, acima de tudo, mantenha o quê? O foco naqueles resultados que você teve, você conseguiu atingir os seus objetivos. E mantenha a sua mente sempre no dia a dia daquele seu cliente. Observe os resultados que ele foi adquirindo ao longo de todo o encontro que você fez. E assim, eu agradeço aí a todos vocês,
que estão aqui na sala. Eu passo a bola aqui agora para o Rogério, dá prosseguimento à sua fala. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. O que eu vou falar, né, a respeito dessa primeira live da BPT. A BPT criada, como o René falou, vindo de Deus, uma entidade maravilhosa, uma academia que, com certeza, vai ter um diferencial muito grande. Nós estamos aqui para apresentar para toda a classe de educação física algo que o Brasil ainda não tem. Meu nome é Rogério, eu sou de Santa Catarina, especialista em vendas, tenho 4 especializações, uma delas em gestão. Procurei aplicar a gestão ao serviço de personal. Eu vi a necessidade do personal trainer entender sobre vendas. Como o Fausto falou do empreendedorismo, a Cláudia da avaliação física, da importância da avaliação física, tudo isso é uma maravilha, é muito bonito. Porém, existe um nome que se chama vendas. E quando se fala em vendas, é uma obrigação hoje, todo e qualquer personal trainer entender de vendas. A venda, se ela não existir, o personal quebra. A venda, ela é hoje um ponto muito importante a ser estudado. Porém, é uma crença, os profissionais levam isso hoje como uma crença limitante. Eu nasci para ser vendedor. Não, ninguém nasce vendendo. Eu não posso ter um grande faturamento porque eu ainda sou um professor de educação física. Eu não posso ter grandes negócios porque que são crenças limitantes que as pessoas trazem enraizada lá de baixo da sua família, da faculdade. São poucas promessas e na faculdade também ninguém vai ver nada sobre vendas. E a BPT, o nosso slogan, que veio para inspirar, capacitar e transformar, é exatamente isso que nós pretendemos. Inspiração. Nós vamos trazer muita gente para inspirar, cases de sucesso. Vamos capacitar. A BPT tem esse propósito, que é capacitar desde do estagiário, o recém-formado e o que já está no mercado, que esteja precisando de algum auxílio. Nós também estamos aqui para aprender, porque temos profissionais de sucesso. E esses profissionais de sucesso vão estar conosco também. Então, esse processo, quando eu falo um processo de vendas, venda é muito além do que as pessoas pensam. Venda não é o final. Aconteceu agora o final, o Léo falou, o René falou, o Fausto falou, a Cláudia falou, o final é venda. Não, vendas é só um meio. Os profissionais precisam entender que a venda é um meio para quê? Um meio para que você atinja os seus sonhos, para que você consiga constituir uma família, para que você consiga criar situações onde você vai ter conforto. É apenas uma ferramenta. E quem sabe utilizar essa ferramenta, que é vender, acaba largando na frente e fazendo do seu negócio se tornar aí um empreendedor, um empresário. Eu diria que a venda até ela é um processo, mas também ela é uma mistura de 3 ingredientes importantíssimos. Um vendedor hoje precisa vender, precisa ter aquela fome de vender. Não adianta você ter as suas especializações se você não tiver aquela fome de vender, aquela fome do progresso. Eu gostaria de adquirir algo, eu gostaria de mostrar para minha esposa que eu estou crescendo, para os meus filhos dar conforto. Então, essa fome é o primeiro ponto. O segundo ingrediente seria técnica. É claro que as pessoas precisam entender de técnicas de venda. Existe um processo a ser seguido. Você tem que entender cada etapa do processo de vendas. Eu vou estar junto à BPT, mostrando depois em vídeos, em mais de 20 vídeos gravados, todos os processos de uma venda. E cada processo desse tem que ser minuciosamente estudado. Ninguém chega ao sucesso sem estudar, sem aprender sobre técnica de venda. E aí você tem a fome e você tem a técnica de venda. Excelente, parabéns. Então, quer dizer, você está indo para uma guerra agora com o revólver, já que você entende de vendas e da fome de vender e entende as técnicas de venda, excelente. Só que aí entra um outro problema. Temos um terceiro ingrediente, que é a frustração. Você pode ter a fome, tem as técnicas, mas as pessoas não te compram.
E aí, então, você tem que ter, talvez, a que seja o ingrediente mais importante, que seria a gestão emocional, para estar pronto para combater exatamente os nãos que virão pela frente. A BPT veio para mostrar para vocês que o não também faz parte da nossa profissão, mas que a gente vai conseguir transformar muitos nãos em sim. As objeções surgirão, né? E são passos de vendas que nós vamos ter que aprender a falar, a combater através de gatilhos mentais. Eu não vou poder falar muito aqui, nós temos um tempo que nos foi dado para que pudesse falar pouco, mas vou falar também um pouquinho do presencial, não vou citar a venda pela internet, em um outro momento você vai ser falado, mas principalmente o presencial. O personal hoje, que é de sucesso, ele tem uma carteira de clientes que é fidelizada, clientes há mais de 5 anos, há mais de 6 anos, 7 anos. Você quer saber aí se você é um profissional de sucesso? Você tem que ver quantos clientes você tem realmente em retenção de carteira. É muito importante. A venda, ela inicia um processo de venda e o pós-venda continua um segundo momento, que é o que vai gerar mais dinheiro para todo e qualquer profissional. É no pós-venda. Então, várias são as estratégias para você captar clientes. E nada melhor do que você captar cliente com o cliente que você já tem. A gente tem visto que muito profissional tem procurado pensar primeiro no salário e depois no cliente. Como o René falou, como o Fausto falou, como a Cláudia falou, precisamos entender de pessoas. Quem entende de pessoas tem um negócio. E o profissional, personal trainer, que entender de vendas, ele larga na frente, com certeza ele tem tudo para ser um profissional de sucesso. A ABPT, ela vem, novamente falo para vocês, ela vem para fazer um diferencial a todo e qualquer profissional, personal trainer do Brasil. Nós estamos iniciando um trabalho para o Brasil com muita certeza, vocês podem ter muita certeza que é um trabalho que é direcionado totalmente à carreira do personal trainer. É uma carreira, não é um professor que se formou e virou o personal trainer. Não conheço. Vai surfar aí, vai se afogar na onda. Então, eu agradeço a todos os meus colegas diretores que nos encontramos pelo Brasil, com certeza aí com a mão de Deus, e resolvemos, como o René falou, durante um ano, ficamos em conversações e vendo as necessidades que o personal trainer precisava para alavancar a sua carreira e para fazer diferente do que vem sendo feito no mercado. Não somos melhor que ninguém, mas queremos estar junto dos grandes e temos muito a colaborar, tenho certeza disso. Eu vou passar para o Léo. Um abraço a todos. E, Léo, pode seguir adiante. Sem áudio, Léo. Léo está sem áudio? Está sem áudio, Léo. Voltou agora? Voltou. Tá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o professor Leonardo Fará, faço parte também da BPT. Da minha formação, sou graduado em Educação Física, né, tanto licenciatura quanto bacharel, com especialização em Avaliação Física e Prescrição de Exercício Físico para populações especiais, com MBA em Gestão Empresarial e, recentemente, com um mestrado profissional na área de Engenharia Biomédica. Então, se perguntar se eu gosto de tecnologia, sim, acredito que a tecnologia, dentro de seus conceitos, ela vem para facilitar a nossa vida e fazer com que a gente tenha tempo para usufruir com questões relacionadas a ganho de escala, antenado, né, com o que está acontecendo, registrar diversas informações e o que a Cláudia falou, ter uma tomada de decisão rápida. Para a gente entender essa ideia de tecnologia, a gente tem que
entender que isso a gente pode até falar da revolução industrial. A gente está vivendo a revolução industrial 4.0. Por que 4.0? Né? Porque quando a gente fala dessa automação industrial, a gente está, né, com a ideia de integrar, na verdade não é estar com a ideia, ela é a ideia de integrar diversas tecnologias, né? Muitas vezes a gente já conhece essas tecnologias de forma isolada, e agora o que está acontecendo é integrando todas elas, como inteligência artificial, a parte da robótica, a internet das coisas, está vendo aí a tecnologia 5G, a comunicação, né, pela nuvem, né, computação em nuvem, mas o armazenamento de dados na nuvem. Então, se a gente for olhar para a nossa dinâmica de vida, antigamente você queria ter um computador que tinha um hard disk gigantesco. Hoje você quer um computador que tenha um baita de um processador para processar a quantidade de informação, porque boa parte dessas informações elas estão hospedadas na nuvem, né? Só que se a gente fala de indústria 4.0, a gente tem que entender que a saúde também ela faz parte dessa revolução. Então, a gente tem que entender e enxergar a saúde sendo saúde 4.0. E por que eu falo saúde 4.0 e não estou falando do personal trainer? Porque daí a gente tem que lembrar a ideia dos conjuntos. Lembra quando a gente estava na escola, daí a gente tinha vários balãozinhos e aí um balão com uma determinada informação, outro com outra. Aí dentro desse conjunto de balãozinhos a gente falava, essa situação pertence a tal situação, essa pertence a gente olhava o que pertencia entre os conjuntos para entender. E o personal trainer, né, dentro do que a gente conhece, que já foi mencionado até pelos modelos de atuação, em uma parte ele pertence à área da saúde. E daí, para entender a saúde, a gente tem que entender dentro do seu conceito, não apenas como a ausência de doença. E por que eu estou falando da saúde 4.0? Porque a boa parte do que vai movimentar economicamente vai virar pelo forte investimento que está acontecendo nas health techs. Então, o que seriam as health techs? Seriam essas startups de desenvolvimento de soluções utilizando essa mescla da Revolução Industrial 4.0 aplicada a solucionar problemas ou demandas que estão acontecendo dentro da sociedade. Então, desde a utilização da gestão de dados, né, que seria o que o pessoal chama de Big Data, não preciso ter todas essas informações hospedadas em um lugar. Imagine você dentro de um hospital, e daí esse hospital, ele colabora, compartilha com informações de hospital do mundo inteiro, né, que o professor René falou, a ideia, fugiu a palavra agora, do prontuário eletrônico, né? Você não precisa mais sair com o teu prontuário, teu histórico de saúde, ele ficaria hospedado na nuvem, sendo compartilhado. Quando a gente traz isso, por que é importante trazer isso? Porque a boa parte das soluções que elas vão começar a chegar para a utilização do personal trainer, elas vão passar por um crivo antes dentro da medicina, como, por exemplo, a própria telemedicina, que até ano passado ela estava sendo discutida no seu ponto de crivo, né? No aspecto bioético de sua utilização. Então, veja que já não é uma questão se vai acontecer ou não, mas a forma como isso vai acontecer. Se a gente for trazer esse tipo de debate para dentro do personal trainer, como que a gente vai observar essas questões relacionadas a esse tipo de tecnologia? A gente precisa ter algum tipo de regulamentação, mas não regulamentação no sentido de limitar a atuação do profissional, mas sim uma regulamentação do ponto de vista ético, né? Qual ambiente, de que forma? A gente vê, por exemplo, dentro da psicologia, o atendimento online, se você precisa estar registrado no conselho, né, da psicologia, para mostrar qual a plataforma e se você trabalha só com esse tipo de plataforma. Então, até recentemente, o Conselho de Fisioterapia
liberou o atendimento online. Então, ela passou por um crivo antes. Então, a educação física, né, esse período de pandemia, a gente viu, como o professor René comentou, diversas lives acontecendo com pessoas que não estavam, né, com profissionais que não estavam nem se preocupando com o cenário que estava no entorno. Então, será que é dessa forma que a gente vai ter que mostrar para a sociedade, né, pessoas com o varal atrás, com cueca, meia pendurada? Então, a tecnologia, ela gera um facilitador, mas a gente também tem que pensar no todo, né? Então, a gente tem que pensar no cenário, no ambiente, enfim, não vou nem falar da questão de recursos, porque hoje todo mundo tem praticamente um smartphone na mão e consegue fazer a transmissão, basta ter a conexão para facilitar. Mas, pensando nisso, por que a gente não fala também uma questão que pouco se fala da impressão 3D, né? A gente vê hoje a área dentro da medicina imprimindo, né? Fazendo cultivo celular, imprimindo tecido, pele humana ou válvula cardíaca por impressora 3D. Então, o avanço que a tecnologia dentro vamos falar da área biomédica, ela está em uma crescente que já se fala hoje em implementar chip, né, no cérebro, né? A gente pode até pensar que é viagem ou não, mas o que está por trás disso? Um transplante de órgãos artificiais, né? Então, isso já não está tão longe, isso está chegando próximo. Mas eles vão perguntar o que isso tem a ver com a BPT, o que isso tem a ver com a minha atualização, com a minha intervenção profissional. A gente não pode ficar para trás. A gente tem que saber o que está acontecendo. Se a gente está promovendo uma interdisciplinariedade, né, uma atuação interprofissional, a gente tem que entender o que está se passando no todo da saúde, em várias ações profissionais de vários segmentos da área da saúde. Então, como o professor René comentou no início, o profissional de educação física hoje ele já está autorizado, né, regulamentado para atuar no processo de reabilitação pós-Covid. Agora, será que a gente está antenado também para entender toda essa dinâmica profissional, né, dentro da área da saúde? Ou a gente vai se esquivar e olhar isso com uma certa insegurança, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar que não adianta a gente lutar contra, a gente tem que entender. E entender para quê? Para que vem a tecnologia? Para facilitar. Fora isso, ela não vai roubar teu lugar, ela só vai roubar teu lugar se você se limitar na base, né? Mas imagine o ganho que você vai ganhar, né, de escala. O Rogério até falou de venda, em questão de atendimento, né? A gente fala, se a partir do momento que eu tenho registro de tudo que se passa do indivíduo, né, que eu estou atendendo, eu atendo não apenas o antes, mas o durante e o depois, né? Então, a gente falar do pós-venda ou suporte pós-venda. Não quero me estender aqui, mas trazendo mais ainda para o personal trainer, né? Qual que é a proposta? A proposta dentro da BPT é que a gente consiga mostrar a tecnologia e, por que não, a gente criar soluções que venham otimizar o trabalho do personal trainer no dia a dia. Então, não vejo inovação em sistemas de prescrição. O modelo de prescrição existe, é esse ponto. Você pode mudar a forma como você vai colocar as informações para prescrever, a forma como que você vai controlar a intensidade de treino, que forma que isso vai estar registrado, que tipos de insight que eu vou ter para tomar decisão. Então, não adianta a gente olhar e pulverizar vários softwares de avaliação, vários sistemas, né, aplicativos ou soluções para avaliação física, se o processo de avaliação física continua sendo o mesmo. Não adianta a gente querer falar em gestão se a gente não entende qual que é a ideia, né, de você gerir. Não adianta a gente falar de venda se eu não tenho nenhuma informação do meu consumidor para poder dialogar, né? Eu vou estar vendendo areia no deserto
e o indivíduo está precisando de água. Então, não adianta nada a gente ter todo esse ferramentário que a tecnologia, né, os recursos tecnológicos eles dispõem, e não são de agora, talvez eles ficaram mais acessíveis pela grande massa, mas não é de agora. Então, se eu não me engano, foi ontem, né? Há 15 anos atrás, o Steve Jobs estava anunciando o primeiro iPhone. Então, o que isso traz? Olha quanta coisa mudou e parece que foi ontem. Então, o que está por vir, né? Então, o intuito é a gente sempre estar antenado com essas questões tecnológicas, mas que venha a ser algo para somar e não para ameaçar. Então, dessa forma, que eu encerro a minha fala. Obrigado por vocês estarem prestando atenção em mim. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Depois de ouvir todos vocês, eu fico muito feliz em saber que esse grupo, espero que ele tenha um futuro muito bom. Estou vendo aí o Glauber, a Flávia, e tem mais um nome aqui que eu não consigo, na minha tela, que tem mais algum? Não tem, não? Não. Não, né? Só esse, né? Então, agora que eu entendi aqui como é que é isso. Tá. Agora sim. Então, eu fico muito feliz de saber que tem mentes que são inquietas, né? E essas mentes inquietas que fazem com que a gente se dedique um tempo para buscar realmente o que está no nosso coração. Então, eu passo a palavra aí para a Flávia, o Glauber e os outros colegas que tiverem interesse. Vou falar, que eu não consigo não falar. Eu sou Flávia Carvalho, sou formada em Educação Física, também tenho mestrado, pós, na área de trabalho hoje com parte de posicionamento e comunicação, e já venho há algum tempo trabalhando nessa área do marketing, trazendo a visão de fora para dentro da educação física. E eu vi que vocês falaram todos aqui, né, até o tema está muito em alta, falar em personal 4.0, né? E aí o Léo falou da saúde 4.0, o Fausto falou do empreendedorismo, o Rogério da venda, a Cláudia da gestão, o Renê da autoconhecimento, e quando a gente fala em 4.0, a gente visualiza muito essa visão do mercado, da globalização mesmo, tudo hoje é 4.0, e nada mais é esse 4.0, a gente trazer a essência do ser humano para o seu negócio, né? Então, isso tanto dentro do marketing, quanto da venda, do personal ou da saúde. Então, é você realmente entregar além do que você faz na sua técnica, né? É quando você olha lá fora para fazer a venda e observa o ser humano. Qual é a necessidade dele de maneira única, o que ele espera, qual é a experiência positiva que você pode proporcionar na vida dele. E para que você tenha realmente esse 4.0, você tenha essa integralidade, né? Esse life, essa visão integral, você precisa olhar para si, para que você realmente consiga entregar, fazer com que o seu cliente entregue o melhor dele para que você consiga realmente trazer a prescrição de maneira mais adequada. Não adequada só nas questões científicas, adequada no que ele espera de você. E aí é onde a gente gera o valor, é quando a gente, de fato, consegue ter. Então, assim, vocês trazendo essas questões científicas, cada um dentro do seu olhar, obviamente, da sua especialidade, é importante que nós, personagens, a gente entenda e coloque isso na nossa realidade, né? Então, assim, qual a realidade que eu aplico hoje? É no emagrecimento? É no fitness? É na saúde? Ou não? É no mercado? Eu sou dono de uma empresa, mas lembrando que sempre o nosso consumidor final, ele é um ser humano, né? Então, muito antes de tudo isso, tá realmente esse posicionamento no olhar do outro, para que ele entregue o seu melhor. Então, assim, eu gosto muito da fala de vocês e acho que a BPT vem realmente para modificar, trazer pilares diferentes para dentro da educação física. Isso é muito importante, né? A gente tem outros trabalhos, outras pessoas fazendo coisas parecidas, mas, assim, quando a gente vê que 6 pessoas, né, estão realmente focadas em fazer com que a valorização do personal trainer, que essa profissão do personal trainer
entre no mercado com um olhar diferente, não no que a gente está acostumado a ver, né? Então, a gente realmente pensa nesse posicionamento, nesse 4.0 que tantos falam em tantas áreas, né? Mas sempre lembrando de trazer para a realidade do personal e do ser humano. Eu acho que é isso que eu resumo o que eu ouvi de todos vocês, e achei muito legal, porque iniciou com o autoconhecimento, com a cultura, e trouxe realmente esse olhar, o que é a BPT e qual é a intenção da BPT. Então, ficou muito óbvio, muito claro, e eu agradeço pela profissão que tenho, né, de vocês, assim, se dedicarem a trazer esse olhar de fora, né? Então, eu estou há 25 anos trabalhando com educação física e eu busco até hoje muita coisa lá fora para adaptar dentro do personal, dentro da educação física. E assim, a gente conseguir proporcionar essa experiência para os profissionais de uma maneira mais objetiva, eu acho que isso aí é realmente fantástico e com certeza a BPT é um 4.0. Gratidão por vocês. Glauber, tá por aí, Glauber? Estou, chefe, estou por aqui. Prazer estar aqui escutando todos vocês falarem. Depois de pessoas com tanta experiência, dedicação e amor à profissão falarem, é difícil a gente conseguir ainda tentar sintetizar alguma coisa, mas pelo pouco tempo que eu tenho de educação física, uma coisa que ela me trouxe foi isso que foi falado agora por mais de uma vez, essa questão do ser humano. Mais da metade da minha vida, eu sou da área da computação, sou analista de sistemas há muito tempo. Eu acho que o meu primeiro computador eu comecei a aprender a programar em 88, daí você já tem uma noção. Mas sempre pratiquei esporte pelo meu amor aos vários esportes que eu já pratiquei e pelos últimos 11 anos que eu virei atleta amador, meu treinador me convidou, tamanha a minha paixão pela educação física, a fazer a graduação. Estou terminando a graduação e uma coisa que a educação física me trouxe foi você ter um pouco mais desse olhar mais de tentar mudar a vida do ser humano. Eu passei uma parte da minha vida resolvendo problemas de máquinas e de empresas, só que isso não vale de nada se você, em algum momento da sua vida, você não começar a ajudar pessoas. E a educação física me trouxe isso. E eu gosto de repente, ao me relacionar com as pessoas, ver o que eu posso fazer de diferente para mudar a vida delas. Esse olhar que alguns já citaram aqui, que a gente tem que ter essa noção não só da parte técnica, mas saber escutar a pessoa, saber o que propor para ela, a dosagem certa, ter a paciência. Tudo isso é muito apaixonante. E ver pessoas como vocês há muito mais tempo no mercado, ainda com esse mesmo olhar de paixão por aquilo que faz, por dedicação, por doação, isso, vou dizer assim, revigora o nosso espírito, a nossa alma. Não importa se você está começando agora ou se você já tem muito tempo. Eu sei que tudo isso que está sendo feito vai ser um trabalho de formiguinha, começa pequeno, mas eu acho que o que está sendo feito agora vai reverberar daqui a 5, 10 anos, e com o passar do tempo a gente vai mudar não só a visão da sociedade para com o profissional de educação física, mas até mesmo a visão do profissional consigo mesmo, onde cada ano um estudante ou uma pessoa que se forme, ela vai ter a noção que ela precisa saber mais, vai subir o sarrafo dela, não só na parte de como ela se porta, mas até mesmo no conhecimento. Então, em todos os aspectos, sejam eles emocional, profissional, financeiro, tudo isso vai, vou dizer assim, a gente vai, essa entidade tem de tudo para subir o sarrafo do profissional como um todo e chegar ao ponto que ele vai conseguir se ver e a sociedade vê-lo também como uma pessoa que trata da saúde com seriedade, que é o que a gente hoje espera, mas que vai ser uma longa caminhada para se chegar algum dia perto da forma como
a sociedade, de repente, vê um médico, ou como vê um outro profissional, um dentista, e assim vai. Então, agradeço aqui por tudo que vocês estão fazendo, vocês são exemplos, referências para todo aquele profissional que também, ou estudante que ama isso, que é você cuidar da saúde, cuidar das outras pessoas e tentar fazer o bem pela nossa sociedade. É isso, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Glauber. Muito linda a sua fala. E da nossa amiga Flávia também, foi muito bacana. Obrigado, E agora, Flávia. gente? Acho que, presidente, você pode encerrar, então, os trabalhos. Eu encerro, Fausto? Sim. Então, gente, a gente encerra aqui o nosso primeiro webinar, a primeira live da BPT, com muita honra de termos duas pessoas participando, aí, o Glauber e a Flávia, e a gente faria do mesmo jeito se tivesse só uma pessoa, porque o nosso propósito é maior. Eu quero agradecer aos que vão assistir ainda esse momento, né? Abram o coração de vocês para receber algo novo, algo feito com muito amor, com muito carinho. Nós tiramos esse ano de 2021 para estudar bastante as necessidades, como o Rogério falou, e a gente acredita que vai juntar muita gente boa nessa BPT para a gente fazer a diferença e realmente o Brasil vai enxergar algo novo. Obrigado a todos que estiveram conosco. Cláudia, Léo, Fausto, Rogério, Glauber e Flávio. Eu queria só abrir um parênteses para falar aqui do Glauber. O Glauber é uma pessoa muito generosa, pessoal, certo? Eu o conheço, tem um coração enorme, assim como o nosso. Eu queria citar isso porque ele será um grande profissional. Ele é muito estudioso, ainda como acadêmico, e assim, nós vamos muito ouvir falar dele. Vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. Um abraço a todos, boa noite. E Leozão já pode parar de gravar, né?